primeira pergunta era igual para os dois, e se calhar é a pergunta que se impõe nesta altura, é como é que aquilo que estamos a viver no mundo tem afetado a atividade das vossas empresas. Começar pelo António Redondo. Muito bem, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje convosco. O setor que eu represento, ou que estou aqui a representar, o setor florestal, está a ter um ano particularmente positivo, mas que tem pouco a ver com a situação mais recente na Europa. Tem mais a ver com os equilíbrios oferta-procura e tem muito a ver com a situação logística e a situação das cadeias de abastecimento e da extensão sobre as cadeias de abastecimento. Este setor teve no ano de 20 um ano particularmente difícil, pelo menos partes do o setor florestal é um setor muito largo, tem muitos produtos. Mas parte desses produtos tiveram um ano de 20 muito complicado por causa da pandemia, desde logo, e há pouco dizia que íamos falar de teletrabalho. Quando há teletrabalho, há muito menos consumo de papel de escritório. Se não há atividade económica, se os hotéis estão fechados, não há brochuras, não há catálogos, portanto, há menos papel de impressão. Portanto, quem estava nesse setor, e nós temos uma parte muito relevante do nosso negócio nesse setor, sofremos bastante, e, portanto, todos os nossos concorrentes sofreram bastante, o que depois levou a uma reconversão rápida e redução de capacidade que hoje nos está a beneficiar, foi muito rápida, foi 2 anos, mas houve outros setores que tiveram crescimentos fantásticos. O setor do tixu, dos papéis higiênico-sanitários, desde a Nova Zelândia ao Canadá, toda a gente viu a corrida aos supermercados para comprar produtos de higiene. E, portanto, esse setor cresceu bastante, e nós também estamos nesse setor, também crescemos com isso. E o produto de base, que é a pasta de celulose, teve também um ano extraordinário de crescimento no ano de 2020. A partir daí, houve uma reconversão muito grande no setor, desde logo pelos temas associados à logística, que é uma preocupação muito grande para o futuro, quer a logística, quer o transporte marítimo, quer o transporte rodoviário, e as dificuldades logísticas levaram a que a matéria-prima de base é a pasta de celulose e afeta todos os outros setores que estão a jusante, e se eu quisesse caricaturar o mundo, a pasta de celulose é produzida essencialmente na América Latina, obviamente também em Portugal, na Península Ibérica, mas essencialmente na América Latina, e é consumida essencialmente na China, obviamente também na Europa e fora da Europa, mas os grandes mercados produtores estão na América Latina, os grandes mercados para as pastas de fibra curta. Em que país? Brasil é o número 1, mas também no Chile, no Uruguai, mas estes 3 países, sendo que o Brasil está à frente, representam a maioria do consumo de produção de pastas de fibra curta, e depois Escandinávia, Canadá e Estados Unidos das pastas de fibra longa. E o consumo está essencialmente na Ásia, China à cabeça, obviamente também é relevante a Europa e os Estados Unidos. Mas com esta polarização entre produção e consumo, e uma disrupção das cadeias, e uma dificuldade muito grande, depois podemos discutir porquê, de aceder a contentores, a navios, a caminhões, isso levou a uma disrupção muito, muito forte nas cadeias, como nunca se tinha assistido, e, de repente, os prazos de entrega alargaram, de repente começou a haver escassez de matérias-primas e os preços começaram a subir. Portanto, a evolução que o setor está a ter este ano não é muito diferente do que começou a acontecer na parte final de 2020. Nós hoje estamos a atingir em todos os papéis, vem nos jornais, o papel de jornal, o papel de revista, há uma escassez gigantesca e está a atingir valores estratosféricos. E isso acontece em praticamente todos os produtos. Certamente não será sustentável, mas acho que a questão fundamental é que isto tem a ver com, se quiserem, um pouco a ressaca da pandemia, mais do que a situação específica que neste momento estamos a viver. A situação específica na Europa, a guerra, no fundo, reforçou uma tendência. Sim, mas reforçou, mas ligeiramente. Talvez dizer-vos o seguinte. A Rússia é, de longe, o maior país florestal do mundo, de longe. Só que é uma floresta que não é aproveitada. É uma floresta que está maltratada, que não é uma floresta plantada, não é uma floresta cuidada, e, portanto, podia ser um power play na área dos produtos florestais, mas não é, até por questões políticas e de idiosincrasias da própria Rússia, não vou entrar por aí. Mas, portanto, a Rússia exportava para a Europa madeira que era transformada essencialmente pelos escandinavos. Os escandinavos têm muita madeira
mas preferia utilizar a madeira da Rússia, que lhe chegava muito mais barata do que a sua própria madeira, que iam guardando para o futuro, e isto representa uma fatia ainda relevante, e depois exportava para a Europa, a Rússia exportava para a Europa, essencialmente papel de embalagem e papel de impressão escrita. Obviamente que esse papel deixou de vir para a Europa, mas o impacto relevante não é nesse papel, é na madeira que deixaram de exportar para a Escandinávia e que faria pasta e papel para o resto do mundo. Mas, como digo, não é o fator fundamental do que está hoje a acontecer. O que está hoje a acontecer tem muito a ver com os desequilíbrios entre oferta e procura na ressaca da pandemia e com a situação das cadeias logísticas. Armando Oliveira, e nos combustíveis? Bom, antes de mais, muito obrigado também pela oportunidade de representar aqui a Repsol. Os combustíveis, eu diria que está aqui uma vertente um bocadinho diferente, mas vou aproveitar um bocadinho o otimismo do João para viver esse momento de, acho que sim, não vai ser tão mal. Do que vinha da pandemia, e um dos temas que nós tínhamos aqui para comentar era o teletrabalho. Do que vinha da pandemia, nós no dia 12 de março de 2020 resolvemos ir todos para casa porque queríamos primeiro proteger as pessoas, no momento em que estávamos a viver, e tomámos essa decisão com incertezas, não sabíamos o que é que estava para acontecer. A verdade é que as pessoas, as empresas, de uma forma geral, acabaram por se adaptar e isso, dentro da tal crise, e são duas palavras que eu vou ligar sempre, dentro da tal crise acabou por trazer muitas oportunidades. E daí também partilhar o otimismo, porque é assim que temos que pensar. Crise, oportunidade e pôr-nos à prova. No entanto, no combustível, agora com esta fase da guerra, e estou completamente de acordo aqui com o António, se bem que ainda me de explicar a mim, porque é que nós em abril de 2020 parámos o país, as vendas de combustível pararam para metade e vocês continuaram a vender papel higiênico como não estava escrito nunca. Ainda não consegui perceber esse fenómeno, mas um dia há de me explicar. Acho que ninguém conseguiu, mas... Não, mas é desonesto, porque nós vimos o país parado, as vendas a caírem e... no entanto, agora conseguimos ultrapassar essa fase e adaptarmos, e há que louvar isso, eu diria, na própria capacidade que nós temos como povo. No entanto, esta fase da guerra, e sem querer lançar alarmismos, quando falávamos também das faltas de matéria-prima, que o António explicou, na parte dos combustíveis, ligada também ao problema da cadeia logística, que também foi comentado, portanto isto afeta-nos a todos como setor, a tal dependência energética que nós tínhamos, Europa, que nós tínhamos dos países de leste, agora está à vista e retirou-nos muito pouca autonomia. Dependência não é bom. E, portanto, hoje em dia, esta nova situação, sem querer ser alarmista, trouxe-nos umas novas palavras que utilizo diariamente nos discursos, que é a segurança energética. E o que é isto da segurança energética? Vivíamos um momento tão bonito de transição energética, que era dizermos a todos como indivíduos que somos empresas também, mas também como indivíduos em casa, começarmos a pensar na necessidade que temos que assumir, essa responsabilidade, assumir de sermos mais amigos do ambiente e, se quisermos, do planeta que nos acolhe. E isso, há metas para ser neutros carbonicamente em termos de atividades industriais no ano 2050, várias empresas portuguesas assumiram também já isso, como nós também já o fizemos, mas leva-nos a alguns compromissos elaborados em contextos diferentes. O contexto que vivemos agora, por exemplo, dessa dependência da energia, e recordo-vos que o gás não era só para acender fogões. O gás era essencialmente para pôr a indústria a produzir energia elétrica. Então já temos aqui um problema. Isso afeta-me a energia elétrica? E de que maneira? Portanto, estamos todos a viver esse problema dessa dependência. E o que é que está para vir? Não se sabe. O que sim sabemos, e agora outra vez voltando à segurança energética, o que sim sabemos é que na normalidade que vivíamos, as empresas do setor que representa a energia, para a mobilidade, que é andarmos de um lado para o outro, que é do que se trata, tínhamos reservas e poderíamos dizer a qualquer cliente, não se preocupe, que venha o que vier, nós temos armazenado significa guardado ali num espaço, num tanque, para os próximos 3 meses. E a cadeia que estava até à data permitia,
tenho que comprar para daqui a 2 meses, tenho que comprar daqui a 3 meses. Isto funcionava. O que está a acontecer agora é escassez de matéria-prima. Até esse próprio petróleo, e se quiserem já o petróleo refinado, não está, dito gasóleo, gasolina, se quiserem, não está à venda no mercado. De igual forma que vimos aqui noutras matérias-primas de escassez, adivinhem, também aqui está a acontecer essa escassez. E essas reservas energéticas para quantos meses é que dão? Como eu vos disse, numa rotina normal era para 3 meses. Hoje, para 3 meses, eu sinceramente já tive que fazer contas. E disse, bom... Então, e ao mesmo tempo a necessidade, se calhar, e a necessidade é outra. Ou seja, já sentem também a necessidade de ter reservas para mais tempo. Porquê? Por causa da conjuntura atual, em que começamos a fazer as contas com todos estes desafios que fomos capazes até à data, e eu repito, otimismo, até à data superar o mais estranho que nos tenha acontecido, esta falta de matéria-prima, se quisermos, no setor de energia, quer para produzir energia elétrica, mas essencialmente para a nossa mobilidade, começa a ser um problema. E essa segurança energética, chegamos a um ponto em que também não pode ser dissociada da própria segurança alimentar. Eu recordo que, ali não estava escrito, mas devem-se lembrar num dos primeiros quadros que o Bruno Moura Fernandes nos mostrou da inflação, na evolução da inflação nos países, e o Líbano era destacadamente o país com a inflação mais elevada. O Líbano tem, alguém do Programa Alimentar Mundial me dizia há uns meses, já no início da guerra, que o Líbano seria dos países que iria mais sentir esta guerra, porque importa mais de 70% dos cereais vêm da Ucrânia. Portanto, depois há toda a questão energética nesta altura está a ter também já, e a guerra, impacto no mercado alimentar. Eu adoro quando os jornalistas fazem o trabalho de casa. Parabéns. Porque estava a dizer que um dos problemas atuais dessa escassez de matéria-prima e das ditas metas que marcámos numa determinada conjuntura diziam, por exemplo, nós, europeus, queremos apostar nessa descarbonização e, portanto, os nossos combustíveis, de preferência, amanhã, tudo é eletricidade, se não puder ser amanhã, depois da manhã, mas já agora os combustíveis que nos permitem mobilidade 90% dos que está, se viemos nos carros dos combustíveis tradicionais, então esses combustíveis que metam lá matéria-prima biológica, os biocombustíveis. Curiosamente, nessa conjuntura em que havia outros momentos, que vivíamos outros momentos, para, marcar essas metas, hoje em dia vale a pena perguntar. E então, com os problemas que podem vir a acontecer em termos de alimentação, vou retirar parte desse material biológico, estamos a falar de matérias vegetais, para quê? Para que o meu carro seja mais compatível com o teor energético que foi marcado como meta há uns anos atrás. O que, repito, é, perante uma escassez de energia, cuidado com a energia que nós estamos a utilizar ou as metas metidas atrás. Só para terminar e para passar aqui a palavra ao António, vou-vos dizer este exemplo muito simples. Infelizmente, com as imagens que nos entram pela televisão todos os dias, nesta fase mais complicada da guerra, vemos as imagens, quase temos tendência a que aquilo acabe depressa, mas a seguir entra um anúncio e o anúncio diz: esta bolacha, este pão é sem glúten. Estamos a falar numa realidade há uns anos atrás, certo? Porque a imagem que eu tinha acabado de ver, não há pão. E, portanto, a situação atual que nós todos, como indivíduos, devemos, nos nossos meios, com as nossas possibilidades, é reequilibrarmos tudo isto e pensar, sim, agora estamos numa fase em que é importante sermos eficientes em termos de setor energético ou, se quiser, em todos os outros setores em que consumimos matérias. Isso ao mesmo tempo não é baixar a fasquia? Como? Isso ao mesmo tempo não é baixar a fasquia? Esse reequilíbrio não quer dizer baixar a fasquia em termos de exigência, de progresso, de cumprimento de metas, de transição? Faria-lhe a pergunta ao contrário. Quer pão ou quer pão com glúten que não há? Quer pão ou quer pão com glúten que agora não há? Portanto, a pessoa vai comer o pão. Sendo um conflito armado sempre um acontecimento disruptivo, e desta vez no nosso continente, até que ponto foi importante, ou é importante, as empresas terem planos alternativos? Foi importante, no vosso caso, obrigou a reequacionar alguma coisa, a transformar alguma coisa? O conflito armado é sempre, não é uma oportunidade, é sempre uma tragédia, não é?
temos é que depois nos ir adaptando. No nosso caso, aquela zona do mundo representava 10 milhões de euros de faturação, portanto não tem peso para nós. E nós vendemos em 130 países do mundo, portanto é relativamente fácil, em função de outras situações no passado, e felizmente não de conflitos armados, reorientarmos as nossas vendas. Portanto, não tivemos grande dificuldade nem do ponto de vista das vendas e, como disse há pouco, também não tivemos grande impacto do ponto de vista do conflito armado na procura. Eu queria só voltar aqui a um tema que há pouco Armando comentou sobre o tema dos combustíveis, porque este setor que nós representamos, o setor florestal, é um setor que tem condições únicas, e nomeadamente em Portugal, não apenas em Portugal e na Escandinávia, depois já vão perceber porquê, mas particularmente em Portugal, tem condições únicas para vir a ser um player com alguma relevância no setor dos combustíveis sintéticos. Também nos combustíveis bio, e vou falar de duas coisas que são públicas, porque nós concorremos ao PRR em 2 projetos, depois chegamos rapidamente à conclusão, é que os timings do PRR e os timings destes projetos não se compadecem, mas, portanto, tivemos 2 projetos que concorreram ao PRR e os 2 até passaram à fase seguinte, um para a produção de bioetanol para a mobilidade rodoviária, a partir de resíduos florestais, e um outro, e aí não concorre com a alimentação, porque são resíduos florestais, não é madeira, outra coisa muito importante, quer dizer, é um crime queimar madeira para a produção de energia, isto é voltar à Idade Média, portanto, é dar valor acrescentado ao resíduo florestal, transformando num biocombustível. A tecnologia não está ainda totalmente madura, portanto, por isso é que não se compadece com os prazos do PRR, mas eu acredito que em 5, 6, 7 anos será uma das vias tecnológicas. E a outra, talvez mais disruptiva, ainda menos madura, e nós também concorremos ao PRR, um consórcio português para essa tecnologia, e estamos noutros consórcios a trabalhar fora do PRR nessa mesma tecnologia, que é utilizar o CO2 biogénico, portanto, o CO2 de origem vegetal. Uma árvore entra na nossa fábrica e produz 2 ou 3 bens transacionáveis e produz energia elétrica. Produz pasta de papel, podemos vender como pasta de papel, produz papel de embalagem, papel de tissue, papel de escritório, que vendemos como papel, e produz energia. E produz, depois podemos falar sobre isso, e temos a felicidade de ter em Portugal uma floresta única, absolutamente única no mundo, para a eficiência destes processos. E, portanto, com o CO2 que provém da queima da parte não celulósica da madeira, a madeira o componente principal da madeira não é celulose, é um componente chamado lignina. Essa madeira, quando é queimada, emite CO2, que é biogénico, portanto não é CO2 fóssil, e juntando esse CO2 biogénico com hidrogênio produzido por via verde também, produzido nomeadamente com energia solar ou energia eólica, é possível fazer uma síntese, um combustível para jet fuel, um combustível para transporte marítimo. E, portanto, uma das formas de ultrapassar estas questões, de descarbonizar a economia, mas e ultrapassar estas questões da dificuldade dos combustíveis, é produzindo combustíveis sintéticos. Portugal tem floresta, Portugal tem CO2 biogénico, Portugal tem condições para produzir energia verde, para fazer hidrólise, portanto, produzir hidrogênio de forma relativamente barata. Tem Portugal através do solar e da eólica, e tem a Escandinávia a partir, sobretudo, da hídrica. Portanto, pode-se desenvolver neste país um cluster nesta área dos combustíveis sintéticos, que será uma das respostas. Portanto, eu também concordo que não vai haver uma resposta, vai haver um conjunto múltiplo de respostas ao tema energético. E eu agora vou se calhar polemizar um bocadinho mais, mas acho que não vamos demorar muito tempo até ver voltar para cima da mesa, e bem, o debate do nuclear. Não vai ser fácil tirar o debate do nuclear de cima da mesa quando quisermos fazer independência energética ou reduzir a dependência energética da Europa. Mas, para concluir, dizendo que Portugal tem um cluster de enorme valor acrescentado, como falávamos há pouco, que é o cluster da floresta, quer nas suas vertentes da cortiça, do pinho e da pasta e papel. Nós estimamos que cerca de 74, de cada euro que nós exportamos, 74 cêntimos são componente nacional. Portanto, não deve haver muitos outros setores do país com esta capacidade de incorporação nacional. Nós temos 7.600 fornecedores, 7.000 são portugueses. Para além deste cluster ter estas condições únicas nos setores mais tradicionais, pode vir a crescer num setor um bocadinho, quer dizer, dizer-vos que uma empresa como a Navigator pode estar a produzir daqui a uns anos jet fuel ou metanol e metanol para
para o transporte marítimo é um pouco disruptivo, mas Portugal tem condições para isso. Precisa de uma coisa, quando falamos de matérias-primas, precisa de madeira. E, portanto, Portugal tem que encarar, todas as 3 fileiras que eu referi há pouco importam matéria-prima. Matéria-prima que se podia produzir em Portugal e que em Portugal é única. E só na nossa fileira nós estamos a importar por ano 200 milhões de euros de madeira, porque há um preconceito ideológico e social em relação a uma espécie, infundado tecnicamente, e, portanto, em vez de estarmos a criar valor nacional, estamos a importar. Nós importamos, vejam como é que às vezes a opinião pública condiciona as políticas públicas e depois condiciona. Nós estamos a importar madeira, por exemplo, do Brasil, madeira de eucalipto do Brasil, que é pior do que a que se faz em Portugal. É o eucalipto. É o eucalipto. É pior do que a que se faz em Portugal, mas muito pior. Aliás, a de Portugal é a melhor que existe no mundo. É pior que se faz em Portugal, para muitas vezes estar a produzir papel que depois exportamos para o Brasil. Portanto, o nonsense é este. E falamos todos de descarbonização, nós também temos um plano de descarbonização que anunciámos há 3 anos e seremos neutros em carbono em 2035, nas nossas emissões industriais, até admito que se possa acelerar um pouco este processo agora brevemente, mas depois entramos nestes nonsense, o mundo entra nestes nonsense. Deixa-me pegar nessa ideia da meta da neutralidade carbónica da Navigator em 2035, ao que li, há uma agenda 2030 alicerçada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Repsol também foi a primeira empresa do setor a assumir o desígnio de 0 emissões líquidas até 2050. Estas metas não podem ficar comprometidas com aquilo que dizia há pouco da necessidade de reequilibrar prioridades? É muito interessante nós estarmos nestes ambientes e falarmos destas coisas, porque agora mesmo eu estava a ouvir o António e estava a pensar naquilo que tinha acabado de dizer. Qual terá sido a ideia inteligente de dizer não aproveitem o eucalipto, cá temos, e mandem vir o eucalipto do Brasil? Isto há de ser uma conjuntura qualquer em que agora, era o que eu dizia há pouco, é necessário repensar outra vez. Efetivamente, a história da transição energética, que é mudarmos os nossos comportamentos, a nossa responsabilidade da forma como tratamos qualquer tipo de energia, essa responsabilidade marcou-se como objetivo e com determinadas metas numa determinada conjuntura, nomeadamente com alguma regulamentação política, que faz sentido em determinados contextos, para umas datas. Nós, efetivamente, sendo uma empresa um pouco mais pesada, que está associada à exploração e à refinação, adivinhe, de petróleo, e os meus responsáveis de comunicação dizem-me sempre para eu não dizer petróleo, sabe, como dizem sempre para não dizer eucalipto, mas eu acho que devo continuar a dizer que nós estamos cá porque o petróleo, felizmente, permite-nos estar aqui a todos, mas que seja essa transição, portanto, responsável, pensando sim, e somos, como acabámos de ver, os empresários e as pessoas que somos como responsáveis dessas empresas, os primeiros a pensar e a tratar destes assuntos, não fica nunca em segunda agenda, é sempre. Agora, também somos responsáveis por gerir o momento que estamos a viver, com incertezas do que é que vai acontecer amanhã. E sentem que vai ser preciso rever metas? Nós, de momento, continuamos o caminho para a meta que temos marcada. O que sim temos que pedir às pessoas é que, por exemplo, essas metas são mais fáceis de conseguir se todos nós tivéssemos esse comportamento de transição energética. Porque não vale a pena, falámos há pouco, e eu estou de acordo com o nosso excelentíssimo professor, que explicou que realmente há mais movimento. Este primeiro trimestre, mais movimento. Eu não consigo ver isso nas vendas do combustível, que é uma chatice, porque há tantos carros e eu pergunto, então, mas porquê é que não? Estou-vos a falar não das vendas de uma empresa do setor, porque como fazemos parte também da tancagem, sabemos o que sai. Portanto, há efetivamente, visivelmente mais atividade. Os consumos, quando comparados com momentos pré-Covid, portanto, relativamente comparado com 2020, em que estávamos parados, comparado com 2021, que demos um primeiro passo, agora somos um atleta. Mas voltando a 2019, não é bem assim. Portanto, para pensar como é que vai ser esse futuro, eu acho que vale a pena pensarmos, recolocarmos em 2019, que era onde estavam essas metas, e voltar a apostar nessa descobrição para essas datas tal e qual pensadas, mas, essencialmente, trazer ao indivíduo, a cada um de nós, a responsabilidade de fazer essas transições corretas. Porque se houver uso de energia mais
responsável, de forma mais eficiente, porque cada um de nós torna-se muito mais fácil não pedir a 2 ou 3 empresas, vocês têm que reduzir a poluição. Não é nada disso. A transição energética cabe-nos a cada um de nós, como pessoas, de ir selecionando os momentos em que, para que é que eu hei de acelerar e travar ali ao fundo? São gestos pequenos como estes. Muitos destes eram bastante, contribuiriam também para o esforço que nós, empresas, estamos a fazer para essa meta. Porque a descarbonização não é para as empresas, é para as pessoas que vivemos neste planeta. António? Não, as nossas metas vão-se manter e, como disse há pouco, até provavelmente serão passíveis de serem aceleradas, mas porque estamos num setor muito específico. Desde logo, este setor na Europa, o setor da indústria da pasta e papel, e estamos a falar de um setor que fatura cerca de 100 bilhões de euros na Europa, que emprega 200 mil pessoas, números redondos, portanto é um setor com alguma dimensão na Europa. É um setor que é um setor produtor de energia, desde logo, energia verde. É pouco conhecido, mas nós em Portugal, 4% da energia elétrica do país é feita por nós, é produzida por nós, a partir de combustíveis verdes, que sejam a tal lignina, que é um dos componentes da madeira, que não vai para o processo de celulose, é separado para queimar, seja os resíduos florestais. Portanto, nós, desse ponto de vista, se fizermos alguma coisa, é acelerar, não é reduzir. Mas porque estamos num setor que o permite fazer. Mas estamos a fazer uma outra coisa, que é muito importante, e que o Armando também já aludiu, que é trabalhar as eficiências energéticas. Portanto, nós produzimos energia verde que vendemos na rede, mas também consumimos alguma energia, consumimos cada vez menos, praticamente não consumimos fuel, consumimos um pouco de gás natural, muito variante em função do ciclo energético, mas estamos a trabalhar muito nas eficiências energéticas. Portanto, os consumos são uma indústria pesada, com motores gigantescos, e, portanto, trabalhar o consumo energético, o consumo de energia, o consumo da água, são coisas fundamentais para nós como indústria. Ou seja, Armando, e voltando à questão entre o reequilíbrio e o acelerar, eu li há um par de dias que os veículos e combustíveis fósseis podem deixar de ser vendidos na União Europeia em 2035. Isso aí já é um problema, no vosso caso. Podemos sempre pensar em quem disse isso e na conjuntura em que foi dito. Seguramente dizer-lhe que numa conjuntura atual, com os dados que nós temos, deixe-me dar-lhe alguns dados para nós percebermos. Que idade média tem o parque automóvel em Portugal? A idade média do parque em Portugal, 12, 15 anos, quando se troca o carro. E como é que isso funciona? Como é que, se analisássemos um gráfico, como é que está? Bom, é a idade do parque, mas o carro, normalmente em Portugal, inclusive portanto, estamos a falar de Portugal agora, porque na Europa há umas tendências diferentes, tem tendência a permanecer no ativo ainda mais 10 anos. Portanto, um carro vendido agora, em determinadas zonas geográficas do país, vai continuar a operar como está daqui a 15, 20 anos. Se eu lhe falar de um trator, ponho-lhe mais 10 anos. E se lhe falar de um caminhão, ponho-lhe mais 10 anos. Portanto, se alguém disser que nós não vamos vender combustível daqui a 13 anos, não está a ler os números atuais. E, voltando atrás, 3 meses, em que poderia ser a data em que isso foi dito, acrescento-lhe agora uns dados novos, que é a penetração das novas tecnologias nesta transição energética, como, por exemplo, uma coisa que é vulgo falar, disto o exemplo que eu acabava de estar a dar, da penetração do carro elétrico, retirando as compras efetuadas pelas empresas, como eu acabei de dizer, e o António referiu também, que acreditem, somos os principais dinamizadores para essa descarbonização, tomamos decisão dentro da empresa, repare, nós que vendemos derivados de petróleo, queremos carros plug-in. Isto está a acontecer no mercado, mas retirando essas decisões de pessoas que são empresas que estão a apostar sério na descarbonização, a decisão individual de cada indivíduo comprar um carro elétrico diminuiu já nos últimos 3 meses. Portanto, a penetração do tal carro elétrico, que ia ser a solução, porque em 2035 já nem há gasóleo, não é bem assim.
As marcas produtores começaram, sim senhor, por dizer que a partir de 2030, 2035, nem vou sequer pôr à venda essas viaturas, veremos o que é que vai acontecer. Porque, efetivamente, os elementos que vão fazer essa transição energética é o comportamento do cliente. E o comportamento do cliente vai ser, se tivéssemos pensado todos em carros elétricos, não vamos encontrar só uma solução de mobilidade para quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico, ou para quem trabalha em empresas que estão a apostar na transição energética. Não. Isto terá que ser acesso a todas as pessoas como comum. Portanto, quem poderá dizer se isso vai ser verdade ou não em 2035, que não haverá esses combustíveis, vão ser os clientes, vamos ser nós como pessoas. E a nossa... Mais do que os decisores políticos? Muito mais que os decisores políticos. Os decisores políticos é fácil. Hoje de manhã estive sobre a energia elétrica, que é um mundo, que eu não vou falar se não baralhava, ainda eu estou baralhado, quanto mais para baralhar a vocês, mas é tão complicado perceber como é que vai ser o mercado da energia elétrica daqui a 6 meses. São tantas as variáveis, hoje em dia, que eu só fiz uma pergunta. Mas isto, esta e esta variável, o que é que são? São estimativas. Portanto, as variáveis todas eram estimativas. Portanto, hoje em dia, decidir e dizer no ano 2050 não vai haver venda de gasóleo, não ficava bem num contexto de vamos descarbonizar e fim do petróleo, etc. Hoje não fica bem. Não fica bem, é a velha história do pão e pão com glúten. Só vai haver pão com glúten no ano 2050. Vamos ser racionais. Teremos que fazer o comportamento que tivemos que fazer. As empresas, não tenho dúvida, que estamos muito empenhados nessa transição. Contamos que esse comportamento das pessoas levem, efetivamente, que os decisores políticos voltem a ter um bocadinho de racionalidade e dizer, mas as empresas mantêm, então acreditamos em vós. Não seja um bocadinho ao contrário, é dizer, queremos que façam isto e depois é impossível. Falava-se há pouco também de um projeto interessante, de uma ajuda para essas comunicações. A verdade é que todos os programas que eram possíveis, tecnologicamente, não são possíveis de implementar. Portanto, um decisor político diz, amanhã é isto, mas amanhã não há tecnologia para fazer aquilo. Portanto, terá que ser uma transição em tempo, inclusiva, significa que queremos dentro do pacote todas as energias possíveis, os bios, os combustíveis sintéticos, o hidrogénio, e com essa composição, com acesso a vários setores da sociedade, se irá compor o que é que vai ser 2035. Haja maior ou menor exposição aos mercados e aos países que estão mais no leste da Europa e que estão agora envolvidos neste conflito. Não deixa de ser a questão de um risco político que provoca impacto na atividade das empresas. As empresas, de uma forma geral, no caso das vossas, do conhecimento que têm dos setores, estão protegidas face ao risco político? É uma coisa que as preocupa? Antes de responder a isto, deixe-me só voltar aqui atrás esta ideia da transição energética da Europa. Todos nós, como cidadãos europeus, no fundo, para além de portugueses, somos cidadãos europeus, gostamos de ver e queremos ver uma Europa líder e uma Europa que vá à frente das outras regiões. Só que, para mim, a definição de liderança é haver seguidores. E nestes temas, eu vejo a Europa para um caminho e olho para trás e não vejo ninguém ir atrás de nós. Certo. E temos um problema muito grande, é que nós, quer o setor dos hidrocarbonetos, quer o nosso setor, é um setor completamente globalizado. Nesta circunstância logística que eu referi no princípio, a Europa está a ter menos afluxo de papéis vindos da China, ou da Indonésia, ou do Brasil, e agora da Rússia. Mas quando esta situação da logística voltar a acalmar, eu acho que ela nunca vai ser totalmente ultrapassada, mas vai acalmar, vamos voltar a ver papéis da Índia, da Indonésia, da China, entrarem pela Europa fora. Eles não têm taxas de carbono. Certo. Eles não têm estas preocupações que nós temos. As empresas não são sujeitas ao escrutínio que nós somos. Não pagam os salários que nós pagamos. Mas depois nós temos que concorrer com eles. Portanto, acho ótimo que a Europa tenha uma visão de liderança, mas cuidado, porque o líder tem que ter seguidores. E se nós não temos seguidores, estamos a cavar o futuro da Europa, em vez de o estar a fazer florescer. Em relação à sua segunda questão, hoje em dia, o tempo das empresas, dos dirigentes das empresas, é desproporcionalmente passado a gerir risco.
Aliás, como os governos, se nós olharmos para os governos da Europa, a principal preocupação que se fazer é gerir risco. E nós, nas empresas, é mais ou menos a mesma coisa, a gestão de risco. Portanto, nunca estamos completamente preparados. Há um tema que nos preocupa, que já foi aludido há pouco. Este tema até acho que pode ser uma oportunidade para as empresas ibéricas, particularmente para as portuguesas. Mas se começar a haver problemas de abastecimento de gás na Alemanha a partir do inverno, não vão ser os lares que vão sofrer, obviamente. Não vai ser a indústria alimentar que vai sofrer, obviamente. Vai haver um conjunto de todas as indústrias que são bens essenciais, mas eventualmente menos essenciais, que vão sofrer. E, portanto, no nosso setor, quer dizer, olha, não vai faltar papel higiênico, não vai faltar rolos de cozinha, não vai faltar guardanapos, não vai faltar papel de embalagem, mas se calhar vai faltar papel para, que nós não fazemos, papel para as máquinas de impressão nos supermercados, ou dos ATMs, ou, portanto, vai haver certamente alguma escassez. Eu acho que para empresas que estão neste horizonte geográfico que é a Península Ibérica, isso é mais uma oportunidade do que uma ameaça. Agora sim, acredito que se as coisas não forem devidamente acalculadas, e eu aí sou um bocadinho menos otimista que há pouco o professor João do que estava a ser, eu não sei se vai haver tempo para haver grande estocagem, e qual é a capacidade real de estocagem que há destas coisas, e não acredito que seja possível trazer gás liquefeito com a velocidade e quantidade que é necessária para cortar o pipeline. Aliás, isto é uma coisa muito interessante, desculpa lá um parênteses muito interessante também. Todos aplaudimos no seguimento da decisão do incidente no Japão de Fukushima, todos aplaudimos a decisão da Alemanha, ainda por cima a chanceler já nem está em funções, de fazer este shift para as energias renováveis. Eu gostava de saber se hoje a opinião política alemã pensa da mesma forma. Todos dissemos que era bom ter um Nord Stream 2. Eu gostava de saber se a opinião pública alemã hoje pensa da mesma forma. Portanto, há muitas decisões que são tomadas numa conjuntura muito própria, Claro, sem com ver o todas partido as verde no implicações. governo é mais difícil reverter isso do que... Claro, sem ver as implicações todas de futuro. E hoje, se calhar, era fácil dizer, mas estava na cara que íamos ficar mais dependentes de um país politicamente mais instável. Eu não estou a dizer que os outros países onde são produzidos hidrocarbonetos e gás, e alguns que abastecem a nossa região, são mais estáveis para o futuro. Portanto, eu continuo a achar que a transição energética é fundamental e que o mix equilibrado de energias é fundamental, sem deixar cair nenhuma. Não acredito também que seja possível uma eletrificação da mobilidade automóvel como aquela que está a ser anunciada. E estamos a falar do transporte rodoviário normal, mas pensemos no transporte de mercadorias. Alguém acredita que é possível ter caminhões de longo curso que fazem 2, 3, 4 mil quilómetros com baterias e o transporte de mercadorias custar o mesmo que custa? Isso é provavelmente possível para o City Hall, para as voltas das cidades. A pararem de 100 em 100 km. Pois.